Olá, pessoal! Sejam bem-vindas para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma peça especial para vender no Dia dos Pais. O Dia dos Pais está chegando aí, né? Não só no Dia dos Pais, mas também para estar tendo uma opção de peça masculina, né? O que muita gente tem dificuldade quando o cliente pede uma peça masculina. E hoje a gente vai fazer uma coisa super útil e fácil de fazer, tá? É um conjunto, viu, gente? São duas peças e rapidinho a gente vai fazer. Nós vamos fazer este porta-documento e carteira de motorista, né? De habilitação para os homens carregar dentro do carro. Olha só que bonitinha. E em conjunto nós vamos fazer essa bolsinha para colocar no quebra-sol do carro, tá? E aí eles colocam aqui, ó, com elástico, a gente vai fazer com elástico. Essa bolsinha tem um zíper aqui, tá? Pra colocar um cartão, um documento, alguma coisa. E esse aqui, gente, é um bolsinho aberto pra colocar o porta-documento, tá? Olha, ele cabe bem certinho aqui. E aí coloca o porta-documento e esse aqui vai ficar lá assim no carro bem mais fácil para os homens ter acesso e bem guardadinho, tá bom? Quem estiver assistindo no meu canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, de ativar a notificação para receber as nossas aulas toda semana. A gente tem aula toda semana, então se você está começando na costura criativa ou quer começar, siga o canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque a gente tem, ó, muitas aulas toda semana. E dê também uma olhadinha nas aulas anteriores aqui do canal. São quase 300 aulas, tá? Então pode ter muita aula aí que você nem imagina que a gente tem no canal, tá bom? Então, pessoal, vou começar aqui a fazer o porta-documentos. Todas as medidas vocês vão encontrar na descrição, tá certo? Aqui, ó, o porta-documento eu cortei 2 vezes no tecido, tá? E 1 vez na manta. Eu estou usando a manta R2, tá bom? Esse tecido que eu tô usando, gente, tem no meu site, tem o kitzinho, tá? De materiais no site. É www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição para quem quiser adquirir, tá? Então, eu cortei essa quantidade do corpo e aqui a gente vai precisar de 2 cortes de plástico cristal. Aqui eu tô usando gramatura 0,20, tá? É uma que eu acho bem bacana, não é tão molinha e também não é muito dura. Para quem for costurar na máquina doméstica, eu acho o ideal usar o plástico cristal 0,20, tá certo? Eu cortei 2 vezes, então, a medida tá na descrição para vocês. E a gente vai precisar também de viés, tá? Eu tenho aqui, ó, tinha um pedacinho cortado, então eu vou aproveitar esse pedaço aqui primeiro. Então, ó, a gente vai precisar de viés, eu vou usar esse viés azul marinho de bolinha, tá? Super bonitinho. Também temos no site viés de várias cores, tá bom? Depois, quem quiser, dá uma olhadinha lá no nosso site, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui pra começar? Ó, eu vou estruturar, né, os meus tecidos. Aqui, uma das partes do tecido eu já coloquei na manta, passei o ferro, passei a costurinha. Aqui, né, manta R2. A outra parte eu vou colocar do lado de cá, ó. Coloco bem certinho, quem quiser pode passar o ferro, tá? E passa uma costurinha toda volta. Eu vou ligar o ferro de passar pra poder ficar bem certinho. Tá esquentando, gente, ferro de passar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem o kitzinho no site, tá? Pra quem tem dificuldade em encontrar tecido masculino. Então, no kitzinho eu coloquei os 2 tecidos. Esse que eu usei na minha peça piloto e esse que é o que eu estou usando na aula de hoje, tá bom? Cada estampa tem o tamanho de 50 centímetros por 75. Vai 4 cursores. 1 metro de zíper sendo 50 centímetros de cada cor, azul marinho e preto. E vai 6 metros de viés, sendo 3 metros de cada cor, tá bom? Então, quem quiser o kitzinho pra fazer,
a peça masculina, tem no meu site, o link tá na descrição. Comprando acima de R$100 vai ganhar um brinde especial, tá? E aí eu fiz também uma opção pra mulher, tá certo? Olha só, olho grego que tá super na moda, essa estampa fantasia que eu adoro, vai o cursor, a mesma quantidade de materiais, só muda a cor, tá certo? Diminui a velocidade. Pronto, gente, ó. Passei o ferro, agora eu vou passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta. É só na beiradinha pra segurar, tá? Aqui hoje, usando, como sempre, minha companheira, essa é a Jack A4, tá bom? Quem quiser, gente, comprar máquina, fazer orçamento, precisa trocar de máquina, procure o Maurício Armindo, da Costura e Bordados. O contato dele tá aqui na descrição, ele é meu parceiro. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Fez a compra da máquina, me chama no WhatsApp, tá bom? Tem que ser no WhatsApp, tá, gente? É muito difícil eu ver todas as mensagens no Instagram, aqui no Facebook, então tem que ser no WhatsApp. Meu contato tá aqui na descrição, tá? Pra vocês receberem os projetos de brinde. Então, vou aqui, ó, passar a costura. E agora, a gente vai preparar os 2 bolsinhos. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar 2 viés da altura aqui do meu porta-documento, 2 pedacinhos, tá? Aqui eu tô usando o viés do mais largo, tá bom, gente? Que ele é o de 25 milímetros, que equivale a 2,5 centímetros, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar o viés ao meio, assim, ó. Vou fazer isso com os 2. Dobrei e eu vou colocar ele dessa forma, na beiradinha do plástico, tá? Coloco ele aqui, passo uma costurinha aqui na beiradinha, ó, debaixo do viés, e isso eu vou fazer nas 2 partes, tá? E aí, gente, bem simples, o que a gente vai fazer com esses 2 bolsinhos? A gente vai posicionar um de cada lado aqui, ó, prestando atenção para ficar bem retinho os 2 viés. Aí, aqui, a gente vai prender, deixa eu ver, cadê meus prendedores? Ah, tá lá na outra mesa, peraí, gente. Então, aqui a gente deixou bem retinho, vamos prender aqui, ó. Nossa, caiu aqui. Vou prender pra gente fazer uma costurinha em toda a volta, tá? Bom dia, mames! Minha mames chegou aí, bom dia. Então, pessoal, olha só. Coloquei os grampinhos aqui em toda a volta. Uma dica, gente, aqui eu vou costurar em cima do plástico, tá? Pra isso, pra costurar em cima de plástico cristal, sintético, qualquer coisa emborrachada que você for costurar, é legal usar esse calcador, que vai ser o que eu vou usar aqui. É o calcador de Teflon, tá? Esse calcador vende tanto para máquina industrial quanto para máquina doméstica. Ele é branquinho assim, ó, o que facilita de deslizar mais fácil aqui, ó, no plástico. Para quem não tem esse tipo de calcador, eu vou dar aqui um pulo do gato para vocês, tá? O que vocês podem fazer? Pegar um pouquinho de hidratante, mas é bem pouquinho, ou óleo de máquina mesmo, lubrificante de máquina, coloca um pouquinho assim, ó, no dedo, e vocês vão passar na beiradinha do plástico, em toda a volta, na onde a gente vai costurar, porque aí o calcador de ferro vai deslizar mais fácil,
tá bom? Lembrando de não usar esses produtos em excesso, é bem pouquinho para não manchar o tecido. É uma ótima opção para vocês não terem dificuldade na hora de costurar plástico, tá? Então, eu vou usar esse daqui. Vou trocar aqui, ó. E aí, eu vou passar uma costura em toda a volta. Essa costura pode ser com um pé de máquina, tá? Então, olha só, gente. Passei uma costura com um pé de máquina e aqui eu vou cortar todo esse excesso, tá? Vou só tirar aqui o calcador, né, que a gente já usou ele. Cortei, tá? Antes de colocar o viés, vocês dobram, dá uma olhada se tá tudo retinho. Olha só, observe o meu. Aqui ele tá certinho. Mas aqui, ó, tá passando um pouquinho, tá vendo? Então, eu vou cortar esse pouquinho pra poder deixar ele retinho, ó. Isso aqui é acabamento, tem que prestar atenção pra deixar ele bem retinho mesmo, ó. Tá? E agora, a gente vai colocar o viés. Como que a gente vai fazer? Aqui, eu vou arredondar um pouquinho a pontinha do viés, tá? E eu vou dobrar essa pontinha. Tá bom? E aí, eu vou posicionar ele dessa forma, ó. E o viés, gente, a gente vai passando ele, ó, a beiradinha do viés, ele tem que ficar bem certinho com a beiradinha da peça. A gente não pode entrar pra dentro e nem fazer ele torto assim pra fora, tá? Eu vou começar aqui, sempre dando retrocesso, tá bom? E aí, gente, reparem aonde vai ser a minha costura. Vai ser mais ou menos aqui onde termina a beiradinha do viés da dobrinha, ó. Deixa eu só segurar aqui. Olha só pra vocês verem aonde pega a costura, tá bom? Chegando aqui, ó, um pouquinho antes de chegar na beiradinha, a gente tira, olha só. Vamos fazer aqui o cantinho, presta atenção. Vou segurar aqui com esse dedo e eu vou dobrar o viés todo pra lá. De maneira com que a beiradinha da minha dobra do viés fique bem rente aqui, ó, com a esquininha, tá? Desse jeito. E aí, eu vou voltar, vou dobrar mais uma vez o tecido pra cá. E aí, a gente já alinhou aonde tem que costurar. E aqui fica desse jeito, ó. Tá? Eu vou costurar, na próxima beiradinha eu explico mais uma vez. Aí, a gente posiciona aqui, ó. E continua. Chegou do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Com esse dedo, eu seguro aqui. Dobro o meu viés todo pra lá. E depois eu dobro ele pra cá, ó. E ele fica desse jeito, tá? A gente vira a peça e continua costurando aqui. Chegou na outra beiradinha, mesma coisa, ó. Dobra pra cá. E olha aqui. Tem que fazer uma emenda aqui, que meu viés tá com defeito, mas não tem problema. Então, ó, dobra pra cá. Dobra pra trás e costura. E é bom aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Deu um defeito no viés, vou ter que fazer outra emenda. O que que eu vou fazer? Uma dobrinha aqui. Ó. Aí, eu venho com outra beiradinha. Eu sempre gosto de arredondar, gente, porque a pontinha não fica aparecendo. Dobro essa pontinha e vou colocar aqui em cima, tá? Então, sempre que precisar emendar o viés, vocês façam assim.
a última beiradinha do mesmo jeito, dobrou aqui. Chegou aqui, ó, a gente corta, deixa passar um pouquinho, tá vendo, gente? Ó, passou um pouquinho, cortou. Tem como afastar só um pouquinho? Aí. Aí agora, ó, depois que a gente costurou certinho o viés, a gente vai virar ele pro lado direito. Puxa bem aqui nos cantinhos pra não ficar empelotado, tá? Pra poder dar pra fazer o cantinho do lado de fora bem certinho. Olha só. E agora a gente vai rebater o viés, tá? O que que é rebater? Eu vou dobrar aqui o viés e a gente vai passar a costurinha pra tampar essa parte feia, né? E tampar também a costura, ó. Ele vai ficar bem bonitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer aqui na parte do cantinho, tá bom? Quem quiser pode colocar prendedor em toda a volta, né? Que fica mais fácil. Vamos lá. Aqui no cantinho, gente, é bem simples, é tipo praticamente automático, ó. A gente vem costurando ele na beiradinha e aqui fica dessa forma, tá? Vocês até dá uma forçadinha com o dedo pra vincar. E a gente dobra esse aqui pra cima, e aí ele vai formar esse cantinho. Tem como aproximar aqui no cantinho? Olha só, aí forma esse cantinho aqui. Como que a gente faz? Ó, vou costurando bem devagarzinho. Chegou em cima do cantinho, abaixo a agulha. Levanto o calcador, viro e continuo a costura ali. Aí, assim. Vai cortando assim, ó, os fiozinhos de linha que for aparecendo. E pronto, aqui eu vou cortar toda a linha que tiver sobrando. Aqui na minha emenda ficou um pouquinho sem costura, eu vou passar de novo. Prontinho, olha só como é que ficou. Pronto, acho que dá pra manipular. Então, ficou assim, gente. Vou colocar o celular ali de novo, tá? Aí, como essa peça, esse porta-documento, ele não vai... Eu não vou colocar a abinha aqui. Quem quiser colocar aquela abinha com o botão, pode colocar, tá? Por que que eu não coloquei? Porque, geralmente, as carteirinhas de homem, pra pôr documento, essas coisas, é sem aquela abinha, né? Mas quem quiser pôr, pode pôr. Aí, essa parte do porta-documentos a gente acabou. E agora a gente vai fazer a outra bolsinha, tá? Agora a gente vai fazer essa parte que fica no quebra-sol, tá bom? Pra gente guardar esse porta-documento aqui. E aqui um bolsinho com zíper, tá bom? Bem rapidinho a gente faz essa parte, tá? Vamos lá, então. Essa aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou colocar uns prendedores pra já manter ela fechadinha, né? Aí, eu vou colocar prendedor nessa parte aqui também, ó, que ajuda a dar uma forçada, pra ela ficar bem fechadinha. Uma meia horinha assim, ela já se assenta, tá bom? Então, olha só, agora a gente vai fazer a outra parte da bolsinha, tá? Lembrando, mais uma vez, as medidas estão na descrição, tá bom? Descrição do vídeo tem as medidas, tá?
Aqui, ó, a parte do corpo da bolsinha, eu cortei 2 vezes no tecido, tá? E uma vez na manta R2, tá bom? Então, essa é a parte do corpinho da bolsinha. Aí, vocês vão reparar que na descrição tem bolso 1 e bolso 2, tá bom? O bolso 1 é o maiorzinho, tá? Olha só. E esse bolso 1 é o que não vai zíper. O bolso 1, gente, eu cortei 2 vezes no tecido, tá bom? E aqui, para dar uma reforçada, uma estrutura, eu coloquei um TNT 80, tá? Pode colocar TNT, feltro, entretela, o que vocês quiserem. Só no bolso 1 que eu coloquei, tá? Só no bolsinho maior, tá bom? Medida tá na descrição, tá, gente? No bolsinho 2, que é o bolsinho menor, eu não vou colocar estruturador, tá? Porque ele é bem pequenininho e eu acho que não tem necessidade, tá bom? Então, isso é o que a gente vai precisar de tecido e manta. Aqui, um pedaço de zíper de metro, um cursor e 2 pedaços de elástico, tá? Que a gente vai prender essa bolsinha com elástico. E aqui eu cortei 20 centímetros, tá bom, gente? 2 vezes de elástico, tá? Aqui, gente, olha só. Eu vou começar pelo bolso maior, aquele que eu vou colocar TNT. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar uma costurinha em toda a volta aqui, ó, pra segurar esse tecido no TNT, tá bom? Aí, agora eu vou virar desse lado, né? E vou colocar a outra parte do tecido aqui. E passa a costura novamente. Então, aqui eu vou cortar um viés aqui, ó. Vou dobrar esse viés. Oi, Lisete, cupom de desconto. Vou deixar um cupom pra vocês, tá? Ó, coloco aqui o viezinho na beiradinha e vou passar uma costura, tá? Olha só, passei o viés nessa parte, tá? Vou reservar aqui um pouquinho, porque agora a gente vai colocar o zíper no bolsinho menor, tá bom? Ó. Coloquei calcador de zíper, ó. Dentinho do zíper de frente pro meu tecido. Vou passar uma costura aqui. Aumenta a velocidade. Passei essa costura, vou pegar o outro bolsinho e colocar... Opa! Estampa a frente com estampa. Alinho bem e passo outra costura. Sim, esse vídeo vai ficar salvo, tá, pessoal? Passei a costura aqui, ó, tá? Aí, esse tecido, só um do tecido, eu vou colocar ele pra trás, ó. Esse é o avesso. E esse é o e-mail. O direito. Eu vi a Cláudia colocando negócio de e-mail e falei e-mail, é doida. Ó. E vou passar aqui, ó, uma costura na beiradinha.
Então, olha só. Costurei aqui. Agora, para fazer o acabamento do zíper, eu vou pôr um pedaço de viés, tá? Então, eu vou medir aqui um viés do tamanho do meu bolsinho. Cortei aqui o viés e eu vou dobrar ele ao meio. Dobrei, eu vou colocar ele nessa beiradinha de cima do zíper, ó. Vou colocar ele aqui e passar uma costura. E ficou assim, ó. Só. Agora, a gente vai pôr o cursor, tá, gente? Por isso que, ó, meu zíper tá maior, vocês viram, né? Pra facilitar na hora de pôr o cursor. Vou pegar outra tesoura aqui. Outra tesoura pra gente cortar os dentinhos do zíper. Sempre usem outra, gente. Não usem a tesoura de tecido, não. Bom dia, Neide! Seja bem-vinda! Olha só, coloquei o cursor. E aí, agora, a gente vai montar. Lembra esse outro bolsinho que a gente pôs só o viés? Aí, eu vou pegar esse bolsinho de zíper e vou colocar sobre ele, ó. Vai ficar dessa forma, tá? Coloquei, a gente pode alfinetar para poder segurar ele aqui. Bom dia, pessoal, que estão chegando agora, acordaram tarde hoje, hein? Ó, alfinetei. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou passar uma costurinha na beiradinha desse viés, tá? E vou passar uma costurinha na beiradinha do bolso pra segurar, tá bom? Aí, já posso tirar o calcador de zíper. Vou pegar a parte do corpo, aquela parte que eu coloquei a manta, tá? A outra partezinha tá aqui ainda. E eu vou posicionar os bolsinhos aqui em cima. Vou de cá, aí. Ó. Posicionei, vou alfinetar. Alfinetei e vou também aqui, ó, passar uma costura em volta pra segurar o bolso aqui no corpo, tá? E agora, a gente tem que colocar os elásticos, tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer, ó? Coloco aqui, ó, uns dois dedinhos pra cima da beiradinha, tá? Coloco uma pontinha do elástico. Passa a costura, dá bastante retrocesso. Agora, eu vou pôr do outro lado, dando a mesma distância. E ele ficou assim, ó, ele vai ficar soltinho mesmo, tá? E agora, a gente vai pôr o outro aqui em cima, a mesma distância, ó, 2 dedinhos. Eu falo 2 dedinhos, mas eu vou medir aqui, porque meu dedinho é gordo, gente. 3 centímetros, tá? Da beiradinha pra cima, 3 centímetros, coloca o elástico. E ficou assim, ó, tá? Agora, a gente vai finalizar. Dá uma dobradinha aqui, ó, no elastiquinho, assim. Pego a outra parte do tecido, tá? Coloco estampa de frente com estampa, tá bom? Só presta atenção, gente, pro excesso do elástico, ó, ficar aqui no meio.
Se ele ficar pra cá, não vai ficar legal e quando a gente for fazer o acabamento, vai costurar por cima, tá bom? Então, excesso do elástico no meio, tá? Tecido aqui, ó, frente com frente. Vou colocar os alfinetes, aqui, ó. Pra finalizar, eu gosto de colocar bastante alfinete, tá, gente? Quando eu vou fazer uma peça desse tipo, né? Com o acabamento do tecido embutido. Eu gosto de pôr bastante alfinete, porque assim o tecido não fica movimentando. Bom, então agora a gente vai finalizar. Eu vou passar uma costura com um pé de máquina, tá? Em toda a volta, deixando uma abertura pra desvirar, tá? Eu vou deixar aqui uma aberturinha de uns 4 dedos pra gente virar a peça. Vou tirar esse excesso, tá vendo? Dá pra ver bem que a linha é escura, né? Então, essa beiradinha fica muito grossa, eu vou tirar, deixando uma margenzinha de pelo menos meio centímetro pra longe da costura, né? Aqui no início, nessa abertura que nós deixamos, o que que a gente faz, ó? Essa partezinha sem costura, eu não vou cortar, tá? Ó, eu venho pra cá. E aí, nós podemos desvirar, tá certo? Ah, não, peraí, gente, vou cortar os cantinhos aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui bem quadradinho? Eu gosto de cortar, porque na hora que desvira não fica aquele tufão, né? Que negoção nos cantinhos. Pronto. Desvirei, ela fica assim, né? Amassadinha, claro. Aí a gente vai passar, de pegar a tabuinha. Aqui, ó. Esquentando ali o ferro. Ó, o elástico ele fica nessa parte de trás, tá bom? A parte da frente fica livre. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui é a partezinha que a gente desvirou. Então, a gente dobra as beiradinhas pra dentro. Ó. Ó como é que fica. Então, eu vou começar passando o ferro aqui. Pra assentar. Então, primeiro a gente passa o ferro aqui nessa partezinha da abertura. E aí, eu vou colocar também aqui um prendedor. Ó. Coloquei um prendedor. Aí, a gente passa aqui o restante da peça. Deixar bem bonitinha. Cuidado com o elástico, tá, gente? Se o ferro estiver muito quente, pode danificar, então, todo cuidado é pouco, tá? Pronto. E agora, eu vou passar só uma costurinha aqui na parte de baixo, uma costurinha reta, pra poder fechar a abertura, tá bom? Olha só. Então, ficou assim, ó. Aqui vai colocar lá no quebra-sol, certo? Um bolsinho
de zíper para colocar alguma coisinha, dinheirinho. Aí coloca o documento aqui e ele vai nesse outro bolso, ó. Que legal, gente. Olha só. E uma coisa que eu não fiz com essa intenção, mas depois que tava pronto, é exatamente esse modelo aqui, ó, do jeitinho que a gente fez, com elástico, dá pra colocar no braço e carregar o celular aqui, ó. Para os homens que vai pedalar, vai andar de bicicleta, enfim, é uma opção, tá? Dá pra colocar o celular e vestir aqui no braço. Tá certo? Olha aqui, legal que ficou então nossa aulinha do Dia dos Pais. Gostaram? Valor de venda, gente, olha só. Eu vou deixar aqui uma sugestão, tá? Valor de venda para vocês. Uma sugestão de 45 a 50 reais, tá bom? Lembrando que isso é só uma sugestão, porque depende muito do valor que você paga no material. O que eu sempre falo, enfim, como me pedem sugestão, eu venderia por esse preço, tá? Mas não é obrigatório, vocês vendem aí pelo preço que achar que compensa para cada uma, certo?